Olá, eu sou José Antônio Conte. Este é o Assembleia Entrevista que nós estamos começando agora. Vamos falar sobre Enem. Nos dias 22 e 23 acontecem as provas do Enem, que está o especialista em ciências cognitivas comportamentais, Fernando Elias José. Cognitiva é o que mesmo? Pensamento. Pensamento. Comportamentais, evidentemente. Comportamento. Mexe no pensamento e no comportamento. Por que o senhor é um especialista em Enem? Eu trabalho com essa questão de preparação para vestibular e concurso público e agora o Enem, recentemente que entrou, há mais de 12 anos já nessa área, preparando os candidatos emocionalmente para essas provas. Né? Quantos anos tem o Enem? O Enem já tem, acho que uns 4, 5 anos, mais ou menos, que está sendo levado mais a firme. Assim. Ele já está sendo assimilado, já foi assimilado como um grande desafio, como um outro vestibular ou não? Sim, ele tem um grande desafio de ser um sistema de avaliação, na verdade, né, das escolas, do ensino médio, na verdade. E com isso, algumas universidades estão usando esse sistema de avaliação para o ingresso nessas universidades. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a antiga Fundação, né, de Ciências Médicas, a gente tem a FURG de Rio Grande e a Federal de Pelotas, que adotaram o Enem 100% para entrada e ingresso nos cursos, todos os cursos por essas universidades oferecidas. Quantos mil alunos ao todo? Inscritos no Brasil, mais de 5 milhões de alunos inscritos. No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul eu não teria esse número preciso, tá? Mas aproximadamente eu imagino que deva ter talvez um quinto disso, um pouco menos de um quinto dessa quantidade de alunos inscritos, mais ou menos. Né? Muito bem. E esses alunos levam a sério, se preparam como se preparavam para o vestibular, por exemplo? Sim. Até porque as vagas elas são extremamente concorridas. Né? Por exemplo, a Faculdade de Ciências Médicas, uma faculdade de tradição, com a medicina extremamente bem estruturada, e isso faz com que o aluno leve muito a sério a questão dessa preparação, né? E ele vai tranquilamente fazer o estudo, é um estudo direcionado para o Enem, então os cursinhos, os professores direcionam a questão desse estudo primeiro para o Enem, que acontece agora, nos próximos dias, e depois se direcionam para as questões dos outros vestibulares, porque também tem faculdades e universidades que utilizam 10% da nota do Enem para somatório completo do seu vestibular também. A URGS, por exemplo, utiliza 10% do Enem, da nota do Enem, ou até mesmo você pode utilizar a própria redação do Enem no vestibular. Isso depende de cada universidade, de cada questão burocrática de cada faculdade, né? Chegou o momento que se deveria extinguir o vestibular, acabar com ele, um concurso superado, criticado, daí a pouco surgiu o Enem. É uma substituição pura e simples ou não tem nada a ver? Eu acredito muito que até poderá um dia ser extinguido o vestibular, mas com o tempo, no momento em que o Enem estiver mais bem organizado nessa questão de qualificação, na busca de profissionais bem qualificados em relação à organização, são muitas pessoas a nível de Brasil, então assim, ele até poderá vir a substituir num determinado momento, mas isso ainda vem com uma trajetória. Ele está cumprindo o seu papel como sistema de avaliação muito bem, né? Ele está cumprindo e está vendo a questão do sistema de avaliação que tem as escolas de ensino médio. Com o futuro, eu acho que na medida que vai passando o tempo, sem menor dúvida, ele vai estar podendo vir a substituir. Porque as universidades particulares vai se saber muito o que elas vão querer adotar, porque isso é um método do governo que estipula as questões de avaliação que o governo tem em relação às próprias universidades federais, né, no caso. Ele abriu mais portas para as universidades federais? Ele abriu chances, na verdade, para que pessoas que estavam um pouco mais afastadas do estudo pudessem concorrer a algumas vagas que tinham vontade de ter feito e não fizeram na sua época de adolescência, né? Hoje a gente tem pessoas, um índice, tem uma estatística que determina, tem pessoas com um pouco mais de idade, no sentido não do nível da adolescência, que estão inscritos, muitas vezes em busca da tão famosa faculdade de medicina, que lá na sua época da sua adolescência não conseguiram fazer. Era um sonho inacessível. Era um sonho mais inacessível, um concurso vestibular mais difícil, e hoje com o Enem ele abre um pouco mais de facilidade em relação a algumas pessoas. Então, mas por que o Enem abre?
pela questão da exigência das questões que existem, né? Não é aquela coisa tão focada e tão direcionada. Você tem dificuldades com o Enem em relação à situação tanto de programação, de horário, porque você tem que fazer as questões num curto espaço de tempo e mais uma redação, mas dá a chance de pessoas que buscarem conhecimentos mais... as questões são divididas entre fáceis, médias e difíceis, então as pessoas podem ter uma certa garantia em relação a acertar essas questões se estão afastados já há um bom tempo do estudo, no caso. Então, abre para esse... Aí é que abre. Aí é que abre um pouco mais para essas pessoas fazerem uma pequena revisão. Eu estava conversando com um candidato e ele disse, eu estou com pouco tempo, eu não vou dormir de noite para tentar de alguma forma ir melhor no outro dia. Não adianta, né? O pessoal tem que se dar conta que é uma preparação para essas provas também, da mesma maneira e da mesma forma que é uma preparação para a questão do vestibular ou qualquer construção de conhecimento que o candidato tem que ter. Então, ao longo do processo dessa preparação, ele tem que estabelecer metodologia, ele tem que ter planejamento para poder chegar no final das contas e ter um bom resultado, né? Não adianta, o Enem tem uma suposta característica de ser um pouco mais fácil, então eu vou lá, saio correndo, estudo uma semana. Não adianta, tem que ter uma preparação, tem que ter um relembrar de um conteúdo, não adianta ficar sem dormir, não adianta ficar querendo fazer semanas de maratona, de provas, né? Também em razão de que isso não vai trazer um resultado emocional positivo para esse candidato. Nem um extremo, nem outro. Nem um extremo, nem outro. O equilíbrio sempre é muito bem-vindo. Quer dizer, né? não deixe de se preparar e também não se sacrifique, não se desespere no último momento, né? Ou seja, se você tem uma trajetória de estudo, uma trajetória de preparação, você vai colher os frutos nesse momento. Se você, de alguma maneira, acabou negligenciando algumas coisas, bom, vamos tentar colher os frutos que você tem condições de estar buscando, né? As pessoas, muitas vezes, elas pensam e olham para o lado negativo. A prova está chegando, faltou tanta coisa para eu estudar, mas quantas coisas as pessoas já estudaram? Quantas coisas os alunos já estudaram? Então, uma forma, de repente, de poder olhar e poder buscar essa informação de um jeito melhor dentro de um contexto de preparação para essas provas. Esse professor que nós estamos entrevistando é o autor do livro Concursos Faça Sem Medo. Sem Medo. Artes e Ofícios, né? Isso. Por que sem medo? Porque ele envolve uma situação extremamente complexa na questão de um concurso público. Muitas pessoas acham que não tem capacidade, não tem condições emocionais, nem técnicas, se desqualificam, não é incomum ouvir eu sou uma fraude, né? Então você tá muitas vezes assim, a pessoa tem um medo muito grande de concorrer a essa vaga num concurso. Então a ideia de colocar no sentido de faça sem medo é exatamente por isso, para que a pessoa possa ter segurança e certeza e ter ferramentas para poder chegar lá e se dar muito bem na hora da prova. Aliás, para tudo na vida, né? Tudo deve ser feito sem medo, né? Tudo. E com muita confiança, com vontade, com o desejo e o objetivo de chegar lá. Um bom planejamento. Estudo tem que ter um bom planejamento, como tudo na vida. Não adianta você sair também, como você falou, né? Quando assim, sair correndo para resolver alguma coisa. Você tem que ter um bom planejamento, um bom direcionamento para poder chegar lá e se dar bem nas coisas. Mas, então, claro, se prepare que vem o resultado. Sem dúvida. O que você plantar é a coisa mais certa que você vai colher, né? De alguma maneira você vai plantar algo que de repente você não vai ter condições de colher e desenvolve, não, mas eu fiz uma plantação excelente, eu vou fazer uma colheita. Não. Olhe realmente o que está acontecendo para saber se você vai ter condições ou não de fazer uma boa colheita aí no caso, né? E esses jovens, principalmente os jovens estudantes, ainda sentem a pressão de casa? Tem que passar, assim como tinha que passar no vestibular, ou tem que passar no vestibular, tem que passar no Enem? Sim, ainda é muito forte essa questão da família cobrando, principalmente porque as vagas do Enem são em faculdades federais, ou seja, que não geram um custo direto com a educação. Então a família muitas vezes ainda está cobrando essa questão de você tem que estar preparado, você tem que estudar, você tem que estar direcionado para fazer uma boa prova. E muitas vezes acabam pressionando demais esse jovem. E chega lá na hora da prova, ele acaba não conseguindo dar o melhor de si, porque de alguma forma ele não está emocionalmente tranquilo para fazer isso, porque ele senta para fazer a prova, senta ele, senta a mãe, senta o pai, senta o avô, senta a avó, tudo em volta no seu imaginário e fica aquela pressão para que ele tenha um bom resultado. A família é fundamental nesse momento, por mais que o jovem diga assim, não, eu não quero a informação, eu não preciso da família,
tem algumas pesquisas que mostram que isso é só da boca para fora. Eles precisam de orientação, eles precisam da família, eles precisam de ter esse aconchego, até mesmo muitas vezes para a escolha da sua profissão e, consequentemente, para resolver a sua situação de prova, de Enem. Então, a família é importante. Mas uma das coisas que eu sempre ressalto, ela é importante, mas tem que estar claro assim, ó, muitas vezes naquilo que, como eu posso ajudar a pessoa, né? O jovem muitas vezes precisa de uma ajuda de uma determinada maneira, nós pais de alguma forma, não, ajudar assim é um jeito melhor para ele, eu não sei. Então, muito legal poder aproveitar que o Enem são em 2 dias, poder saber muito como é que esse jovem pode ser ajudado nesses 2 dias dessas provas para que ele tenha esse apoio familiar e consiga ter um bom resultado. E os pais têm que saber até onde vai a cobrança, né? Até onde eu posso ir, porque é um elástico, né? Eu posso puxar demais e explodir. Sim, daqui a pouco ele fica respondendo essa questão, preocupado se vai acertar ou não, e tu errasse a face, e por isso tu não passasse, aquela coisa toda. Muitos pais chegam no sábado e querem corrigir a prova do sábado, enquanto o seu filho ainda tem a prova no domingo, né? Então, assim, deixa seu filho no ritmo dele, deixa seu filho, se quiser corrigir, corrige, se não quiser corrigir, não corrige, porque vai ter a prova no domingo, é o ritmo do adolescente, é o ritmo da pessoa que está fazendo a prova, é que tem que ser respeitada para que ele possa desenvolver no outro dia uma boa prova. Pois é importante saber, por exemplo, se foi bem num dia para no outro fazer a prova, não? Muito de pessoa para pessoa, Conte. Assim, ó, eu particularmente não recomendo, porque normalmente as pessoas podem se frustrar, pode né? se frustrar e de repente ir já carregando uma frustração para o outro dia. Então, faz os 2 dias numa boa, na expectativa de que as coisas possam dar certo e com a certeza e a segurança de que construiu essa caminhada de conhecimento, porque o conhecimento não dá em árvore, não tem pílulas mágicas, você tem que construir isso, e você vai chegar lá na hora e vai colocar. Não vai mudar nada você corrigir no sábado a prova de sábado para enfrentar a prova de domingo. Depois do domingo, as 2 provas estão feitas, você até pode, de alguma forma, começar a olhar ela e corrigir, esperando o gabarito oficial, e isso sim pode ter um resultado melhor posterior. Mas na hora, até porque tem o valor da redação, que sai um bom tempo depois, então... Esse é cognitivo, né? Exatamente. Esse é diferente, né? Exatamente. A avaliação não é a mesma sempre, né? Não é a mesma, né?